Olá, meus amores, né? E aí, gente, mais uma aula, né? E focando aí no aprendizado, que é o que mais interessa, tá ok? O que vem acontecendo é mais um outro aprendizado, neste caso é aprendizado de vida, né? O que tem acontecido com todos nós. Bem, hoje nós vamos trabalhar o percurso 17. Lá na página 158 do livro de vocês. Peguem um livro para podermos acompanhar. Isso que é o legal, gente. Desde que começou a aula assim, né, em sistema distante, por causa dessa pandemia, eu sempre os pedi para pegar o livro, para que vocês pudessem acompanhar e ver o quanto que eu estou falando dentro do conteúdo que é do nosso material didático. Então, peguem lá o livro. Se não estão com o livro, para o vídeo. Aí já sabe todo o esquema que eu venho falando desde março, né? Então, vamos lá, gente. Então, na página 158, livro de vocês, nós vamos falar aí sobre México, Argentina e Brasil. A industrialização tardia desses três países, tardia em relação aos países da Europa e alguns outros países fora da Europa, como os Estados Unidos e o Japão, né? Então, essa questão aí, por isso que a gente fala que é tardia, ok? Feito isso, tirei aí, né? Não podemos esquecer desse lance. Diversificação da economia e integração da economia. Vamos lá, galera. Diversificação, ou seja, diversos produtos aí. Lembrando que esse período de industrialização que estávamos falando, né, aí, quanto à questão da Segunda Guerra, fez com que, como nós, né, México, Argentina e Brasil, quando eu falo nós, é o Brasil, tá legal, gente? Acho que vocês já acostumaram já até com o meu linguajar. Quando nós falamos que a intensa internacionalização da economia dos três países após 1950, com a presença das transnacionais. Além de sermos chamados de país de industrialização tardia, podemos também chamar de industrialização retardatária, ou seja, atrasada, tá, gente? Então, lembrando que, né, quando eu falo na diversificação da economia, é porque nós abrimos as portas para diferentes tipos de indústria, né, ok? Lembrando sempre disso, por favor, tá, gente? Não podemos esquecer desse pequeno detalhe, né? Bem, então, esse desenvolvimento, tudo ocorreu graças às grandes corporações internacionais. Lembrando que as grandes corporações são as multinacionais, por favor, tá, gente? Querendo aumentar, né, o lucro, ampliar o seu mercado, automaticamente, o que eles fizeram? Vamos partir lá para aqueles países lá que possuem o quê, galera? Já expliquei isso, né? Eles simplesmente, nada mais, nada menos, né, já estavam com um pouco de infraestrutura e também, o que eles tinham, gente? Conta aí para mim. O que eles mais tinham, gente? Apesar de ter um baixo nível de desenvolvimento, certamente essa mão de obra seria mais o quê? Mais barata. Tudo que todo e qualquer empresário quer, pelo amor de Deus. Ele quer obter o quê? O lucro. E sempre aquele lucro exacerbado. Qual que é o lucro exacerbado? Mais-valia. Mais-valia. O empregado trabalha muito mais e o seu salário é o mesmo ou menor ainda. Isso é a mais-valia. Já já nós vamos estudar a mais-valia, assim como na aula de geografia, como na aula de história, tá? Vamos lá. Então você tem essa diversificação, lembrando que essa intensa internacionalização, ela vem a dar um boom em 1990, aí a Guerra Fria já tinha terminado, lembrando que a Guerra Fria terminou em 1989, a bipolarização mundial, não pode esquecer disso, né? Porque aí de 90 ficou aquele processo de transição, o mundo deixou de ser bi, passando a ser único. Capitalismo dominou, ok, gente? Então, nós temos aí um aumento da facilidade da exportação a partir da década de 90, e aí, automaticamente, né, houve um processo de aceleração no crescimento da economia, tá? As maiores economias, que é o caso desses três países, né, elas passaram a trilhar caminhos diferentes, né, onde foi oportunidades que foram surgindo, e aí surge, então, a questão aí de blocos econômicos, que nós já falamos, né? Nós temos em 1992 aí a questão do NAFTA, não sei se você está lembrado, né? Então, quando os Estados Unidos convida o México para fazer parte do
NAFTA, bobinho. Ah, Estados Unidos é tão caridoso, né? Bobinho se você acreditar, lindinho. Nada disso, ele não é nada de caridoso. Apenas o México oferecia mão de obra barata. O México está próximo dos Estados Unidos, logo a questão do transporte, ele também não gastaria tanto, e com isso ele obteria um maior lucro, beleza? A mesma coisa, né? Claro que não tão próximo, mas, né? Tinha mão de obra barata e estava em desenvolvimento. Se você for lembrar aí, em meados da década de 50, o Brasil passava, vocês já estudaram, por uma reformulação, uma reestruturação. Qual que era mesmo? Me ajuda aí, gente. Só peraí. 1955, quem era o presidente do Brasil? JK, 50 anos em 5. Lembra desse slogan que ele adotava? Esses 50 anos em 5 era o quê? Ele iria fazer o Brasil crescer no período de 5 anos, o que iria demorar 50 anos. Foi aí, que a dívida externa estourou, aumentou, por quê? Não tínhamos um tostão no bolso. E estávamos construindo estradas para as multinacionais virem para cá, automobilística. Se eram elas que queriam, o governo na época tinha que fazer o quê? Uma parceria. Não, deixa que eu dou tudo. Pô, quem não quer? Gente, eu vou lá morar de graça na tua casa. Raciocina comigo. E ainda, eu estou morando de graça, não vou dar um tostão na despesa e vocês ainda vão me vestir, né? Calçar, me vestir, tá? Tudo isso. Caraca, olha o lucro que eu vou ter. Né? Então, são erros aí cometidos que, ô Jesus, só Jesus na causa. Bem, então, nós temos aí a questão da dívida. Voltando então aí para a questão da população que eu estava falando, olha só, dos países do continente americano, os mais populosos seriam os Estados Unidos, depois o Brasil, o México, a Colômbia e por último a Argentina, tá? Isso aí é uma escala da quantidade de população, tá lembrando disso? E ultimamente, essa questão de falar, os países mais contaminados por Covid, repara só, tem que levar em proporção a quantidade de população, tá legal, gente? A gente não pode esquecer disso. Bem, falei, já expliquei isso aqui a vocês. E agora vocês vão pegar lá o livro de vocês, leem com calma, olhar o que eu falei, marcando e fazer aí a página 170, o número 1 ao 8, belezinha? Beijos! Estou aguardando vocês. Ai, gente, na próxima aula. Beijão, hein? Fofos!